Bom, vamos ver agora as frações como sendo uma divisão. No sexto ano, a gente viu as frações como sendo partes de um todo, né? Eu tenho numerador e embaixo um denominador. E o denominador dizia o quê? Em quantas partes o todo foi repartido, ou seja, dividido. E o numerador indica quantas dessas partes a gente está considerando. E agora, vendo fração como divisão, a gente vê o quê? Que a fração, quando a gente escreve um numerador sobre um denominador, aquilo ali representa o quê? A divisão entre o numerador e o denominador. É o numerador dividido pelo denominador, ok? Exemplo, quando eu escrevo a fração meio, isso aqui representa o quê? Isso representa 1 dividido por 2, ok? Mas até agora não dava para dividir 1 por 2, né? Não dá para fazer essa divisão. Só que na última aula, a gente viu o quê? Viu os números decimais. E aí, com os números decimais, dá para a gente fazer essas divisões, tá? Porque agora eu não estou limitado aos números inteiros. Mas o que vai representar a divisão aqui na reta? Vamos pegar o exemplo do meio. Opa. O meio vai ser o quê? 1 dividido por 2, né? Então, eu vou começar vendo o numerador aqui. Lá na reta numérica, eu vou ver uma linha que vai do 0 até o 1. E aí eu estou dividindo por quanto? Por 2. Então eu vou repartir essa linha, que vai até 1, em 2 pedaços. Pronto, aqui. Esse segmento que eu desenhei, indo do 0 até o 1, eu reparti em 2, tá? E aí, onde cai essa metade aqui? Aqui é o quê? É o 0,5. 0,5. Legal? Então, meio é o quê? É 0,5. A fração meio. E se fosse a fração, por exemplo, 5 quartos? Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer uma linha indo até lá no 5. Deixa eu colocar aqui direito. 5, 4. Eu faço uma linha do 0 até o 5. E vou repartir essa linha em 4 pedaços. E aí eu dividi a linha que vai até o 5 em 4 pedaços. Quanto vai medir cada pedacinho desses? Vou ver aqui onde vai bater na reta o tamanho de um pedaço. No caso ali, vamos fazer a conta, mas vai dar 1,25. Por quê? Como que eu chego nesse número? Vamos aprender agora a fazer a divisão completa. A divisão que a gente não para quando a gente tem um resto, tá? Por exemplo, se eu fosse dividir 1 por 2, ia dar 0, sobra 1, né? Mas aqui a gente continua depois do resto. Vai ser uma extensão agora do algoritmo da divisão que a gente viu até o sexto ano. Vamos continuar com ele, só que a gente vai estender ele. Vamos pegar de exemplo o meio aqui. Vamos armar a conta normal. 1 dividido por 2. E aí tá. Só posso baixar 1, né? E aí 1 dividido por 2 não dá. Quando não dá, qual que chega mais próximo? É o 0. Então aqui a gente já põe o 0. Tá? E aí faço o quê? Depois de dividir, multiplica de volta. 0 vezes 2, 0. Boto aqui. Faço o que depois de multipliquei de volta? Subtraio.
E aí 1 menos 0, 1. E aqui a gente pararia, porque não tem nada para baixar mais, e deixaria resto 1, né? Só que agora a gente vai continuar a partir daí. Não tem nada para baixar mais, e o que está aqui não dá para dividir o denominador. O que a gente faz quando acontece isso, sem ser fechar a conta e deixar resto? A gente vai fazer o seguinte: a gente vem aqui no resultado, mas para fazer isso primeiro tem que não ter mais nada para baixar e o último número aqui não ser capaz de dividir o denominador. A gente vai lá no quociente, coloca uma vírgula. E volta aqui na conta e coloca um 0. Ok? Chegou no ponto em que não dá mais para dividir e nem baixar nada, adiciona uma vírgula aqui no quociente e coloca um 0 aqui. Agora você continua a conta. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. E aí, 5 vezes 2, 10. O que eu faço depois de multiplicar de volta? Subtraio. E aí, 10 menos 10, 0. Cheguei no resto 0, acabei a conta. Legal? E aqui está o 0,5 da reta numérica. Esse é o número decimal que é resultado da divisão de 1 por 2. Então, a fração meio é representada na reta pelo decimal 0,5. Tá claro? Vamos fazer agora desses 5 quartos aqui, que é uma fração imprópria, né? Porque aqui eu estou pegando mais do que o todo, então eu estou passando do 1. Opa. Frações próprias em que o numerador é menor que o denominador vão dar valores entre 0 e 1, tá? Mas quando o numerador passa do denominador, aí o decimal resultado vai ser maior que 1 aqui. No caso, 5 quartos é uma fração imprópria, então deu um valor maior que 1 aqui, no caso 1,25, né? Porque o que significa isso? Quer dizer que eu estou pegando um todo e mais do que o todo. Estou pegando 0,25 a mais que um todo, tá? É como se eu, por exemplo, tivesse uma pizza e fosse partir ela em 4 pedaços. Eu não estou falando aqui que eu comi 5 pedaços. Quer dizer que eu fiz o quê? Comi uma pizza inteira e mais um pedaço de uma outra pizza, tá? Então vamos fazer a conta aqui. 5, 4. 5 dividido por 4. Bom, só tenho 5 para baixar, né? Então, 5 dividido por 4 não dá. Qual que chega mais próximo é o 1, né? Que 1 vezes 4 dá quanto? 4. Multipliquei de volta, faço o quê? Subtraio. Quem está com dificuldade no algoritmo da divisão, revê a aula lá do 6º ano, porque isso aqui é importante, tá? E aí, 5 menos 4, 1. E agora? Não dá para baixar nada, não dá para dividir. O que eu faço? Vou adicionar uma vírgula no quociente e um 0 aqui na conta. Agora estou fazendo o quê? 10 dividido por 4. Não dá exato, então qual chega mais próximo 10 sem passar do 10? Vai ser o 2, né? Porque 2 vezes 4 dá quanto? 8. Então eu faço a multiplicação de volta, 2 vezes 4, 8. Subtrai agora, fica quanto? 2. Legal? E agora eu me deparei com o mesmo problema de novo. Eu tenho 2 ali, não dá para dividir por 4, não dá para baixar nada. Faço o quê? Coloco outra vírgula? Não, tá? A vírgula eu só ponho uma vez na conta.
Se depois de pôr a vírgula eu me deparar com a situação em que eu não consigo dividir de novo, eu faço o quê? Aqui eu não faço nada no quociente. E aqui na conta eu faço o quê? Adiciono outro zero, tá? Só sai adicionando outro zero quando precisar mesmo. Aqui não dá para dividir, então eu vou adicionar outro zero. Faço o que agora? 20 dividido por 4. Dá o quê? 5. E aí 5 vezes 4, 20. Subtrai, resta 0. Cheguei no resto zero, acabei a conta. Então, qual foi meu quociente? 1,25. Está aqui na reta, ó. Certinho. Vamos ver outro exemplo agora, a fração de fração. Vamos ver a fração 5 terços. Não, vou colocar 7 terços. Tá? Isso aqui é o quê? Para saber onde na reta numérica está essa fração, eu vou ter que fazer o quê? Dividir o 7 pelo 3. Então vamos fazer essa conta. Então vamos lá. 7 dividido por 3 não dá exato, né? Então qual que chega mais próximo do 3 sem passar do 3? Vai ser o 2. E aí 2 vezes 3, 6. Subtrai para ver quanto falta. Falta 1, né? Agora chegamos naquele momento. Não dá para baixar nada e não dá para dividir. Não vou fechar a conta, tá? Vou fechar a conta quando tiver zero aqui. O que eu faço? Coloco vírgula aqui no quociente e adiciono um zero aqui. E aí tá, 10 dividido por 3, então dá exato. Qual que chega mais próximo? O 3. E aí, 3 vezes 3, 9. Subtrai para ver quanto falta. Falta 1, né? E aí, de novo, me encontro numa situação em que eu não consigo dividir o que está aqui pelo denominador. O que eu faço? Adicionar outra vírgula? Não existe isso, tá? Nenhum número tem duas vírgulas. Vírgula só aparece uma vez. Então eu faço o quê? Só adiciono um zero aqui. E aí, novamente, 10 dividido por 3, que é mais próximo a 3. E aí, 3 vezes 3, 9, subtrai, resta 1. E aí, 1 não dá para dividir, faço o quê? Adiciono outro zero aqui. Faço de novo, 10 dividido por 3 vai dar 3. E aí, vocês, que já são espertos, vão reparar que se eu continuar fazendo isso, eu nunca vou acabar a conta, né? Vou colocar uma reticência aqui. Por quê? Porque eu estou sempre voltando no resto do 1, resto 1, 3, 3, 3. Essa conta aqui nunca vai acabar. Esse número aqui na reta vai estar por aqui, 2,333. E sem acabar o 3. Esses números em que as casas decimais não têm fim, deixa eu diminuir aqui. Isso aqui é o que a gente é um número com casas decimais que se repetem infinitamente, a gente vai chamar de dízima periódica, tá? Dízima periódica. Dízima periódica é o quê? Bom, primeiramente que tudo isso aqui é dízima, tá? Todo decimal é dízima, só porque dízima significa decimal. Só que aqui no caso, esses decimais são dízimas finitas, tá? Por quê? Porque acaba numa certa casa. Aqui vai até o 5, aqui vai até o 5, tá? Toda dízima que
Todo decimal que tem uma quantidade finita de casas são dízimas finitas. Mas no caso da periódica, a dízima periódica é uma dízima infinita, ou seja, vão ter infinitas casas aqui. Nunca vai parar de ter um 3 aqui nesse caso, ok? E o que que é o período? O período é o número que se repete. No caso aqui, o período é o 3. Vamos dar outro exemplo aqui do 4 sétimos. Vamos ver onde na reta está o 4 sétimos. Eu sei que está entre 0 e 1, mas vamos ver que número decimal é esse. Uma conta aqui. E vamos lá, 4 não dá para dividir por 7, né? Então já começo, estou colocando um 0 aqui. E aí, 0... Ao invés de fazer esse esquema esse espaço da subtração, vou colocar algo quanto falta para adiantar. Então, 0 vezes 7, 0. Para 4, falta 4. E aí, de novo, 4 dividido por 7. 4 não dá para dividir 7. O que eu faço? Adiciono uma vírgula aqui. Aí, não dá para baixar nada. E adiciono um 0 aqui. Agora, a minha conta é o quê? É 40 dividido por 7. Né? Que dá quanto? Qual que chega mais, não dá exato, qual que chega mais próximo de 40 sem passar do 40? Vai ser o 5, 5 vezes 7, que dá 35. E aí 35 para 40 falta 5. Opa, 5. E novamente 5 não dá para dividir 7. Qual que eu faço? Adiciono um 0 aqui e continuo a conta. E aí 50 dividido por 7 não dá exato. Qual que chega mais próximo? O 7. E aí 7 vezes 7, 49. Para 50 falta 1. E aí não dá de novo. Para dividir 1 por 7, faço o quê? Adiciono um 0 aqui. E aí 10 dividido por 7 não dá exato, chega mais próximo é o 1. E aí 1 vezes 7. 7 para 10, 3. E aí 3 não dá para dividir por 7, coloco outro 0 aqui. 30 dividido por 7 vai dar, não dá exato. Qual que chega mais próximo é o 28, que é o 4 vezes 7. Então 4 vezes 7, 28 para 30, falta 2. E aí 2 de novo não dá para dividir, faço o que? Adiciono um 0 aqui. 20 dividido por 7 não dá exato, qual que chega mais próximo é o 2. E aí 2 vezes 7, 14, para 20 falta 6. E aí 6 não dá para dividir 7, adiciono o 0 aqui. E aí 60 dividido por 7 dá, não dá exato. O que chega mais próximo é o 8. 8 vezes 7 vai dar 56. Para chegar no 60, falta 4. E aí 4 não dá para dividir 7, coloco o 0 aqui. 40 dividido por 7 não dá, o que chega mais próximo é o 5. E aí 5 vezes 7, 5. Para 40 falta 5. E aí 5 novamente não dá para dividir, adiciono um 0 aqui. Só que aí você repara aqui, eu já comecei a repetir tudo aqui, né? Aqui. Se eu continuar essa conta, eu vou continuar com os mesmos números repetindo aqui. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 1, depois 4, depois 2 de novo. Cadê? 5, 7, 1, 4, 2, 8. E não vai acabar isso. Vou ficar repetindo esses números para sempre. Tá? Então, isso aqui também vai ser uma dízima periódica. Só que qual é o período dessa dízima? Vai ser isso aqui. O 5, 7, 1, 4, 2, 8. Esse 5, 7, 1, 4, 2, 8 vai ficar se repetindo para sempre. Então, essa aqui é outro exemplo de dízima. O 4 sétimos. Vai estar aqui perto do 0,5, tá? É um número entre 0,5 e 0,6. E as não periódicas, que vai ser uma dízima não periódica quando não tiver um período, quando for uma bagunça de números aqui que não tem padrão, tá? E também vão ter infinitas casas. É uma dízima infinita também, que não tem padrão. São as dízimas não periódicas. Mas no caso, eu não coloquei nada assim na lista, não. Na lista, exercícios disso vão ser o 33 aqui.
Passa as frações para a forma decimal, indicando quais são dízimas periódicas aqui. Vão ter algumas aqui dentro que vocês vão ter que, durante a divisão, perceber que vai se repetir para sempre. E aí vocês param a conta e colocam lá que é dízima periódica, tá? E algumas que vai dar para fazer até o fim e vocês vão ver qual é o número decimal. E as frações negativas? Elas vão ser só um reflexo das positivas, né? Por exemplo, menos meio vai ser o quê? Vai ser menos 0,5, vai estar aqui, ó. Vão ser tudo que a gente falou aqui, só que espelhado para os negativos. Tá ok? Então já podem fazer aí o exercício de passar a forma decimal, que é só divisão, tá? Opa. Tô tendo que voltar aqui porque estava revendo a gravação e percebi que esqueci de abordar um caso de divisão. Tá, eu tô aqui gravando em outro dia, então tem um caso em que eu não expliquei o que fazer quando você cai nesse caso. E vou usar aqui a fração 10.002 sobre 100 para exemplificar isso, tá? O que acontece quando a gente faz isso aqui? Eu armei a conta aqui do lado e eu vou baixar primeiro qual número? Não posso baixar o 1, não posso baixar o 10, mas eu vou ter que baixar o 100, né? Para poder dividir por 100. E aí 100 dividido por 100 dá 1, legal? E aí eu faço o quê? Multiplico de volta. 1 vezes 100, 100. Multipliquei de volta, vou subtrair. Falta 0 para chegar no 100 de volta. E aí eu faço o quê? Abaixo o próximo número, que é o 0. E aí 0 dividido por 100 dá 0. Multiplico de volta, 0 vezes 100, 0. E subtraio. Fico com 0. E aí baixo o próximo, que é o 2. E aí o que acontece? 2. Não vou colocar vírgula agora, porque acabei de baixar o número, tá? Eu só posso colocar vírgula quando eu não tenho número para baixar. Como eu ainda estou na etapa em que eu acabei de baixar o número, eu não vou colocar vírgula aqui, ok? Acabou de baixar o número, não põe vírgula ainda. Só começa a colocar as vírgulas quando não tiver mais nada para baixar. Aqui eu já baixei o 0 na etapa anterior e agora eu estou na etapa de que eu baixei o 2. Ainda estou na etapa do 2, não está na hora de colocar vírgula. Só que 2 não dá para dividir por 100. O que eu faço? Tem que ver qual que chega mais perto do 2 sem passar do 2. E a única opção para isso é o 0, né? Porque 0 vezes 100 dá 0. E aí, 0 vezes 100, 0. O que eu faço agora que eu multipliquei de volta? Subtraio para ver quanto falta para chegar lá. Então, faltam 2. Agora sim, essa aqui é a etapa de ver qual é o próximo número para baixar. Só que não tem nenhum número para baixar. E não dá para dividir mesmo assim. Agora sim eu coloco a vírgula. Vírgula aqui e adiciono um 0 aqui. Só que aqui está o problema que eu não abordei na aula. E estou tendo que voltar aqui para dar esse exemplo, para saber o que fazer nesse caso. Eu já coloquei a vírgula, já coloquei um 0 e mesmo assim não dá para dividir. O que eu faço? Vou colocar outro 0? Não, tá? Não coloque mais de um 0 em cada etapa. Nessa etapa, que não dava para baixar nenhum número, eu coloquei um 0. Não posso colocar mais. O que eu faço? Continuo com o que está aí. Tem que ver qual que chega mais perto do 20 sem passar do 20. E, no caso, só pode ser o 0, né? 0 vezes 100, 0. Subtraio, fico com 20. E agora sim, acabei de começar a próxima etapa e não dá para dividir.
Agora eu posso fazer o quê? Não dá para colocar outra vírgula, né? Que já coloquei uma vírgula aqui. O que que eu faço? Eu já adiciono outro zero aqui. Agora sim. Só posso adicionar uma vez o zero em cada etapa. Então, se cair numa etapa em que eu acabei de adicionar o zero e não deu para dividir, tem que continuar vendo o que chega mais próximo, tá? Não tem problema, porque com o passar das etapas, quando não der para dividir, o número vai aumentando até uma hora vai dar para dividir. No caso aqui, cheguei no 200. 200 dá para dividir por 100, não dá? E dá 2. Eu explico de volta, 2 vezes 100, 200. Subtrai, resta 0. Então, a forma decimal da fração 10.002 sobre 100, ou 10.002 centésimos, vai ser o quê? 100,02, tá? Esse era o ponto que eu tinha esquecido de abordar na aula e estou aqui adicionando esse anexo no vídeo. Valeu?